Bom dia, meus amores. Então, vamos começar nossa revisão de ciência, certo? Iniciamos falando sobre as plantas. A gente viu que as plantas, elas são consideradas seres vivos porque elas realizam diferentes funções necessárias à sua sobrevivência, como a terra apropriada para o espaço para se desenvolver, a água, a luz do sol, temperatura adequada e o conjunto de transformações químicas organizadas. As plantas, que também são chamadas de vegetais, elas nascem, crescem, são capazes de reproduzir e morrem, certo? A maioria delas vivem na terra, porém existem as que vivem na água, que são chamadas de aquáticas, e as que são agarradas nos troncos de outras árvores, que são chamadas de aéreas, certo? Então, cada região tem suas plantas típicas, que elas são chamadas de plantas nativas, certo? Estudamos também que as plantas elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento, certo? Estudamos também, a gente viu que as plantas elas são divididas em partes e cada parte tem uma função. A gente viu a flor, que ela é responsável por guardar as células masculinas e femininas da planta. O fruto, que é responsável por proteger a semente durante o desenvolvimento. As folhas, que são responsáveis pela fotossíntese. O caule, que é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, incluindo a seiva, certo? E a raiz, que é responsável pela fixação e alimentação da planta, uma vez que ela é responsável pela absorção de sais minerais e da água, que é necessário para a sua nutrição, certo? A gente estuda, também vimos que existem plantas que não possuem flores, sementes ou frutos, que elas podem se reproduzir de diferentes maneiras em alguns lugares. Aí a gente estudou as plantas terrestres, que é como a gente já viu, aéreas e aquáticas, certo? Depois de estudar as plantas, a gente foi para o próximo capítulo, que no próximo capítulo a gente estudou o quê? A nutrição das plantas. Que aí a gente viu o quê? Que as plantas elas são capazes de produzir seu próprio alimento, elas são seres produtores. E sua nutrição ela requer o quê? A absorção de água e sais minerais do solo e gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol para a clorofila, certo? Que é uma substância verde que existe na planta. Então, a água e os sais minerais, eles são retirados do solo pela raiz e esses elementos formam o quê? A seiva bruta, que ela é transportada até as folhas por condutores internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz do sol chega às folhas, inicia-se o processo de quê? De fotossíntese. Esse processo ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que a principal parte da fotossíntese ocorre, que é sob o efeito da luz solar, certo? Nas folhas, a água e os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar transforma-se em alimento. E esse alimento produzido é chamado de seiva elaborada, certo? Quando a gente fala em nutrição inorgânica, a gente está se referindo o quê? Em absorção dos nutrientes minerais. Essa absorção de nutrientes ela é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes as plantas também a fazem. Então, os nutrientes minerais eles são classificados em macronutrientes, que são aqueles básicos necessários e estão em maior volume na planta, e os micronutrientes, que são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Para que elas se nutrem, muitas vezes a planta precisa se adaptar ao ambiente em que vive. Então, existem algumas características próprias da nutrição, como as epífitas, que são as aquáticas e as que vivem em lugares muito secos, ou parasitas e carnívoras. As plantas epífitas se encontram em locais com formação de vegetais mais densas. Por isso, elas se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz do sol. As plantas aquáticas, elas requerem adaptações especiais para viverem submersas, certo?
Consome o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e libera através do processo de fotossíntese cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. As plantas que vivem em lugares muito secos, elas desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso as folhas se apresentam em forma de espinhos e os caules armazenam água. As plantas carnívoras ou insetívoras, elas não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento, por isso elas capturam pequenos animais. E as plantas parasíticas são assim chamadas porque elas não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas o que elas precisam, certo? Então, aí depois de ver o capítulo sobre nutrição, a gente estudou o capítulo sobre relação das plantas. Vimos primeiro a relação da planta e o meio ambiente, que a relação da planta com o meio ambiente e com outros seres vivos, ela é muito restrita em virtude de elas não possuírem sentidos presentes como nos animais. Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente, identificando o sentido vertical, procurando a água, e algumas espécies são sensíveis a toque, outras conseguem mover suas folhas, entre outras, certo? As plantas, elas também se relacionam com os animais. E os animais e as plantas, elas têm essa inter-relação e dependência, na qual uma depende da outra para sobreviver. Algumas plantas, elas servem de alimentos para os animais, e os animais, por sua vez, elas polinizam as plantas, por isso que uma depende da outra, certo? Quando a gente fala as plantas e o ser humano, a gente tem o quê? Que a maioria das plantas ela é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais dos quais os homens e os animais herbívoros dependem em várias situações. Por isso é muito importante utilizá-las de maneira adequada. Então, para nós seres humanos, as plantas podem servir como alimento, na alimentação, como frutas, verduras, legumes, cereais. Temos na indústria, que são os produtos utilizados com essas plantas nas indústrias, são os perfumes, as bebidas, os sucos, os chás, o látex, os móveis, os shampoos. Em medicamentos, a gente tem os remédios, os chás com plantas medicinais. E no artesanato, a gente tem os jarros, as bijuterias, as redes, entre outras. Vimos também que existem algumas plantas que são tóxicas, como o olho de cabra, a saia branca, a urtiga, a espirradeira, o comigo ninguém pode, os avelós, o bico de papagaio, a mamona e a arruda. E muitas plantas elas se encontram também em extinção no Brasil. Por esse motivo, existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa dos homens. Então, alguns exemplos de plantas que estão em extinção é o pau-brasil, o sorriso de Maria, a palmeira, o pinheiro do Pará e o rabo de galo. Depois que a gente viu a relação das plantas, a gente estudou a reprodução da planta. A gente viu que as plantas elas têm dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada ocorre nas plantas com flores, pois é nas flores em que encontram as células reprodutivas masculinas e femininas. As células reprodutivas masculinas estão localizadas no interior dos grãos de pólen, que são produzidos nos estames. O conjunto de estames constitui o androceu, parte masculina da flor. Já o conjunto de pistilos forma o gineceu, que é a parte feminina da flor, certo? Existem outras plantas nas quais ocorre o contrário. Elas têm a parte masculina e a parte feminina em flores separadas, certo? Para que aconteça a reprodução sexuada das plantas, é necessário que ocorra o encontro entre as células reprodutoras masculina, que é o pólen, e a feminina, que é a oosfera. O transporte de grão de pólen de um estame até o gineceu se chama polinização, certo? Fora a reprodução sexuada, a gente tem outra maneira das plantas se reproduzir, que é através da reprodução assexuada. Isto porque algumas plantas funcionam de maneiras diferentes e não precisam da participação das flores ou sementes para a reprodução. Para gerarem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caiam no solo pequenas partes como os esporos, folhas ou galhos. Esse tipo de reprodução também é conhecida como reprodução vegetativa.
Aí a gente tem alguns tipos de reprodução vegetativa ou assexuada, que é, por exemplo, os brotos, que são plantas em miniaturas produzidas pela planta mãe, os rizomas, que são caules que crescem horizontalmente embaixo da terra, os tubérculos, que são caules que acumulam reservas de alimento. E além da variedade de reprodução estudadas anteriormente, há outras como os musgos, as samambaias, as avencas, que não têm flores nem frutos e elas se reproduzem através de células chamadas de esporos, certo? Então, aí finalizamos a parte de estudos sobre as plantas e iniciamos animais. A gente, quando estudou os animais, a gente viu a questão de animais domésticos e silvestres, que os animais domésticos são aqueles que são acostumados a viver com os seres humanos, e os silvestres são aqueles que vivem mais afastados, certo? E de acordo com a presença ou não de coluna vertebral, a gente viu que os animais eles podem ser classificados em vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados, a partir de características apresentadas, eles podem ser classificados em 5 grupos, que são os mamíferos, os peixes, os répteis, os anfíbios e as aves. Os mamíferos são aqueles que produzem leite e que, em sua maioria, possuem o corpo coberto por pelos. Os anfíbios são os que possuem pele lisa, úmida e escorregadia. Os peixes são os que vivem na água doce ou salgada e possuem o corpo coberto por escama ou couro liso. As aves são animais que têm o corpo coberto por penas e que possibilitam voo e ajudam a manter a temperatura do corpo desses animais. E os répteis são os animais que podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Eles possuem a pele seca e geralmente recobertas por estruturas endurecidas, certo? Já nos invertebrados, a gente tem a estrela do mar, o camarão, o siri, a lula. Então, os invertebrados, eles podem ser subdivididos em invertebrados com esqueleto externos e pernas articuladoras, que são os insetos, os aracnídeos, as mariposas e os crustáceos. E invertebrados com esqueletos não articulados ou sem esqueletos, que é no caso dos moluscos, os anelídeos, os equinodermos, as esponjas, os vermes e os quinidários. Então, visto a parte de animais, a gente entrou no estudo sobre a reprodução dos animais. Os animais, bem assim como as plantas, eles possuem 2 tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada, que é quando ocorre entre animais de sexo masculino e feminino, e assexuada, que é quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente, pois eles se reproduzem sozinhos. Então, na reprodução sexuada, os animais em geral, eles possuem essa reprodução, e nesse caso, os animais de mesma espécie produzem as células reprodutivas, os espermatozoides e os óvulos. Então, o encontro da célula masculina, que é o espermatozoide, com a célula feminina, que é o óvulo, ocorre através da relação sexuada, que é chamada de cópula ou acasalamento. Então, após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram, podendo ocorrer, então, o quê? A fecundação. E o óvulo fecundado dá origem a um embrião, que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Dependendo das espécies de animais, a fecundação pode ser externa, ou seja, fora, ou interna, dentro do corpo da mãe. Então, a fecundação interna ocorre no interior do organismo dos seres. Os machos introduzem espermatozoide e o sistema reprodutor das fêmeas, ocorrendo, então, assim, a fecundação. Então, de acordo com o desenvolvimento do embrião, a gente pode classificar os animais em ovíparos, que esses são os que nascem de ovo e o embrião retira do próprio ovo a energia e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Temos os ovovivíparos, que eles nascem de ovos que ficam no interior do corpo da mãe até o seu nascimento. Então, o embrião obtém do ovo todos os nutrientes para se desenvolver. E os vivíparos, que eles desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, e os nutrientes para o seu desenvolvimento do embrião também estão dentro do corpo da mãe, certo? Então, a reprodução, o tempo de embrião leva até sua formação total é chamado de quê? De gestação, certo?
Além da reprodução sexuada, tem a reprodução assexuada, que ela ocorre em determinadas espécies, originando um novo indivíduo com a mesma característica a partir de uma parte de seu corpo. Ou seja, a parte fragmentada se regenera, dando origem a um novo indivíduo. É o caso da estrela do mar. Então, a reprodução assexuada possui vantagens. Quais são as vantagens da reprodução assexuada? É a formação de clones, todos podem originar descendentes, e a rápida produção de descendentes com baixo desperdício de energia. Mas também possui desvantagens, que quais são elas? Nenhuma variabilidade genética. Os indivíduos estão muito adaptados a um tipo de meio, então não suportam alteração ambiental e não favorece a evolução da espécie. Então, além dessas aí, a gente tem outras formas de reprodução do animal, que tem a autofecundação, que essa reprodução acontece com animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo, que no caso é o caso das hermafroditas. E a patogênese, que é a reprodução dos animais de organismos coloniais, como as abelhas e as formigas, certo? E aí a gente finaliza a nossa revisão de ciência para dar a terceira avaliação. Então, bons estudos. Qualquer dúvida pode perguntar à tia, certo? Super beijo e vamos lá.